Bem, começaremos o nosso trabalho criando uma animação na qual o personagem caminhará pela cidade. Então, dê um duplo clique sobre o mesmo para entrarmos na sua área de edição. Como podemos perceber, ele está dividido em várias partes, cada uma delas convertida em símbolo do tipo clipe de filme. Dessa forma, utilizaremos a ferramenta Bone, M, para criar um esqueleto que interligará todas elas. Sendo assim, dê um clique sobre a ferramenta citada. Em seguida, clique sobre o local indicado e arraste até o próximo. Assim, criamos o nosso primeiro Bone. Ele conecta o corpo do monstro ao seu braço esquerdo. Continuando, crie mais um Bone. Para isso, clique no local indicado e arraste até o braço direito do monstrinho. Perceba que ao fazer isso, o corpo do monstro fica acima de suas pernas. Mas isso não será problema, pois como já sabemos, os objetos estão separados em clipes de filme. Por causa disso, a ferramenta Bone reconhece as divisões entre eles mesmo, que uma parte esteja sobre a outra. Comprove você mesmo. Ligue o corpo do personagem à sua perna esquerda, clicando sobre o Bone raiz e arrastando até o local indicado. Para completar o nosso esqueleto, clique novamente sobre o Bone raiz e arraste até a perna direita do monstro. Como podemos perceber, a junção do braço direito ficou próxima às unhas dele. Já que o movimento do objeto é em torno da mesma, o ideal seria que ela estivesse no início do braço do personagem. Sabendo disso, vamos modificá-la para que a nossa animação fique mais realista. Então, clique sobre a ferramenta Transformação Livre Q e depois pressione a tecla ESC para retirar a seleção dos objetos. Agora clique sobre o braço direito e perceba que há um pequeno ponto branco exatamente no local onde termina o Bone. Ele é chamado de ponto de transformação. Ao modificá-lo, alteraremos também a posição de seu respectivo Bone. Sabendo disso, clique sobre o ponto de transformação desse objeto e arraste-o até o local indicado. Bem, você deve ter notado que há um braço e uma perna acima dos demais objetos. Para resolver isto, alteraremos a ordem dos mesmos. Como o braço direito do monstro já está selecionado, pressione a tecla Shift e, sem soltá-la, clique sobre sua perna direita. Agora dê um clique sobre o menu Modificar, aponte o ponteiro do mouse para a opção Organizar e clique sobre Enviar para trás. Feito isso, podemos criar a animação em si. Como você já deve saber, ao utilizarmos a ferramenta Bone, a mesma cria uma nova camada chamada Armadura. É nessa camada que criaremos a animação inserindo poses. Sendo assim, clique com o botão direito do mouse sobre o quadro 40 da mesma e, em seguida, dê um clique sobre Inserir pose. Agora faremos o monstro dar um passo à frente. Então, clique sobre a ferramenta Seleção, V, e depois dê um clique sobre o quadro 10. Logo depois, clique sobre o local indicado na perna esquerda dele e arraste até o próximo local mostrado. Em seguida, mova a perna direita do personagem para trás, clicando no local indicado e arrastando até o próximo. Agora movimentaremos também as mãos do monstro para que acompanhem o movimento das pernas. Sendo assim, clique sobre o local indicado na mão esquerda do mesmo e logo após, arraste até o local mostrado. Em seguida, mova também o braço direito dele, clicando sobre o local indicado e arrastando até o próximo. Muito bem, criaremos agora outra pose no quadro 20, na qual o monstrinho deverá ficar na mesma posição em que estava inicialmente. Faremos isto de uma maneira bem prática, copiando e colando a primeira pose. Mas antes será necessário retirar a seleção dos objetos.
Então faça isso pressionando a tecla ESC. Agora clique com o botão direito do mouse sobre o quadro 1 e depois selecione a opção Copiar pose com um clique sobre ela. Clique também com o botão direito do mouse sobre o quadro 20 e, em seguida, dê um clique sobre a opção Colar pose. Muito bem, prosseguindo, faremos com que o nosso personagem caminhe mais um passo. Mas desta vez, inverteremos a posição das pernas do monstro, ou seja, a que estava na frente será movimentada para trás. E a que estava atrás será posicionada um pouco à frente. Então vamos lá, selecione o quadro 30 com um clique sobre o mesmo. Em seguida, clique sobre o local indicado na perna esquerda do personagem e logo depois arraste até o próximo local mostrado. Agora, mova a perna direita dele, clicando sobre o local indicado e arrastando até o próximo local. O próximo passo será posicionar os braços do personagem juntos, como se ele estivesse pegando algo no ar. Você deve estar se questionando qual seria o motivo de fazermos isto, não é mesmo? Bem, posteriormente, adicionaremos à nossa animação um míssil, que será lançado sobre o personagem. Por isso, posicionaremos os braços do mesmo de modo que ele consiga pegar o projétil ainda no ar. Para isso, precisaremos acionar novamente a ferramenta Transformação Livre, então clique sobre a mesma. Pressione ESC para retirar a seleção dos objetos. Depois, clique sobre o braço direito do monstro e arraste-o até o local indicado. Agora falta apenas o seu braço esquerdo. Sendo assim, clique sobre ele e arraste-o até o local indicado. Muito bem, para completar os passos do personagem, falta apenas a última pose. Sendo assim, clique sobre o quadro 40 e note que o monstro está posicionado do mesmo modo em que estava inicialmente. É exatamente dessa forma que queremos que o personagem fique, portanto, não faremos nenhuma modificação aqui. Então vamos ver como ficou a animação? Para isso, pressione a tecla Enter. Bem, você deve ter percebido que enquanto o personagem caminha, o seu corpo permanece imóvel. Para que a animação fique mais realista, faremos com que o mesmo se movimente acompanhando o movimento dos braços e pernas. Aproveitando que a ferramenta Transformação Livre, continua acionada, a utilizaremos para girar levemente o corpo do personagem. Para isso, precisamos selecionar todos os objetos. Então, clique sobre o local indicado e arraste até o próximo. Muito bem, agora faremos uma modificação no quadro 10 da camada armadura, portanto, dê um clique sobre o mesmo. A seguir, gire estes objetos um pouco para a esquerda, clicando sobre o local indicado e arrastando até o próximo. Agora faremos o mesmo no quadro 30, porém, inclinaremos o corpo do personagem para o lado oposto, ou seja, para a direita. Sendo assim, primeiramente dê um clique sobre o quadro mencionado. Em seguida, gire estes elementos um pouco para a direita, clicando sobre o local indicado e arrastando até o próximo. Vamos testar novamente para ver como ficou? Sendo assim, leve o indicador de reprodução da linha de tempo até o quadro 1, clicando sobre o mesmo, e depois pressione a tecla Enter. Muito bem, podemos dizer que agora o monstrinho está caminhando de um modo mais natural. Prosseguindo com a nossa aula, adicionaremos um avião à cena. Para isso, será necessário criarmos uma nova camada. Então, faça isso clicando sobre o ícone indicado. A seguir, dê um duplo clique sobre a mesma e renomeie-a digitando avião. Logo depois, pressione a tecla Enter para confirmar. Agora sim, vamos posicionar o avião no cenário. Como ele é um símbolo que já está na nossa biblioteca, clique sobre o mesmo e arraste até o local indicado. A seguir, criaremos uma animação para este objeto, fazendo com que ele voe sobre o monstro. Sendo assim, clique com o botão direito do mouse sobre a extensão de quadros e depois dê um clique sobre Criar interpolação clássica. Você com certeza já sabe que nesse tipo de animação precisamos definir apenas a posição inicial e a final do objeto. Sendo assim, clique sobre quadro 40 da camada avião para indicarmos a posição final do mesmo.
Já que queremos que ele passe pela cena e depois saia, clique sobre o mesmo e arraste-o para fora do palco até o local indicado. Agora adicionaremos à cena um míssil que cairá do avião em direção ao monstro. Então, utilizando os conhecimentos que já possui, crie uma nova camada e renomeie-a para míssil. Como o nosso personagem é bem esperto, ele pegará a bomba no ar, causando uma explosão inofensiva. Por isso, o projétil será visualizado na cena apenas durante um certo tempo e desaparecerá depois do impacto com as mãos do monstro. Sendo assim, definiremos os quadros em que essa ação ocorrerá antes de inserir o objeto no palco. No nosso caso, a bomba cairá do avião no quadro 10, pois nesse momento ele já estará voando próximo ao personagem. Então, clique com o botão direito do mouse sobre o quadro 10 da camada míssil e logo depois escolha Inserir quadro-chave. A seguir, indicaremos o momento em que a bomba explodirá. Nesse caso, será no mesmo instante em que o monstro junta as mãos. Sendo assim, utilize seus conhecimentos e insira um quadro-chave no quadro 30 da camada míssil. Muito bem, agora posicionaremos o míssil no palco, adicionando-o dentro do limite de quadros que criamos na linha do tempo. Como podemos perceber, o mesmo é um símbolo do tipo clipe de filme, que já se encontra na biblioteca. Sabendo disso, dê um clique sobre o quadro 10. Depois, clique sobre o objeto mencionado e arraste-o até o local indicado. Para fazer com que a bomba vá em direção ao monstro, criaremos para ela uma interpolação clássica também. Então, clique sobre a extensão de quadros com o botão direito do mouse e depois clique sobre Criar interpolação clássica. Agora resta apenas definir qual será a posição final deste objeto. Sendo assim, primeiramente, dê um clique sobre o quadro 29, o último dessa interpolação. Logo depois, clique sobre o míssil e, sem soltar, arraste-o até o local indicado. Para que a animação fique mais natural, alteraremos a ordem das camadas para fazer com que o míssil saia de dentro do avião. Dessa forma, clique sobre a camada míssil e arraste-a para baixo da camada avião. Ótimo! O nosso próximo passo será criar uma explosão que acontecerá logo depois que o personagem pegar a bomba no ar. Sabendo disso, utilize seus conhecimentos para criar uma nova camada e renomeá-la para explosão. Agora definiremos em qual quadro essa ação iniciará. Como já dissemos, será somente depois que o monstro pegar o míssil. Então, clique com o botão direito do mouse sobre o quadro 30 da camada explosão e depois dê um clique sobre Inserir quadro-chave. Agora clique sobre o símbolo de mesmo nome presente na biblioteca e arraste-o até o local indicado. Bem, faremos aqui uma animação independente do restante dos objetos, na qual a explosão se transformará em fumaça. Para isso, precisaremos entrar na área de edição deste clipe de filme. Portanto, dê um duplo clique sobre o mesmo. Para fazer essa explosão, utilizaremos a animação quadro a quadro. Dessa forma, poderemos modificar os objetos no momento em que desejarmos e eles mudem de aspecto. Já que este é um conceito que você com certeza já domina, e o nosso objetivo aqui é a animação do personagem, completaremos os demais objetos automaticamente, mas lembre-se de que este é um recurso da nossa aula interativa. Caso contrário, você deverá desenhar todos os objetos para chegar ao mesmo resultado. Bem, antes de prosseguir, vamos entender como foi feita essa animação quadro a quadro.